Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube dos Leitores. Aqui quem fala é a Luana e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre o livro Disciplina é Destino. E no episódio passado, a gente falou sobre o primeiro campo de batalha da disciplina, que é o nosso corpo, sobre fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando não temos vontade, sobre criar espaço para aquilo que realmente importa para nós e sobre treinar o nosso corpo ao nosso favor e não contra a gente. Falamos de várias histórias incríveis, como a história do jogador que nunca perdia um jogo, mesmo quando estava machucado ou sem disposição. Falamos da história da escritora que era mãe solo de 2 crianças, que trabalhava em tempo integral e sempre acordava antes do sol nascer para escrever os seus livros. Falamos do rei Jorge IV, que abusou do prazer a vida toda e por isso treinou seu corpo para trabalhar contra ele e acabou tendo aí um final muito trágico. E por último, nós falamos também do ex-presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, que nasceu fraco e com problemas de saúde, mas que treinou o seu corpo para se fortalecer e usou isso ao seu favor. E agora que relembramos o episódio anterior, vamos falar do episódio de hoje, o segundo episódio sobre o livro Disciplina é Destino, do autor Ryan Holiday. Hoje a gente vai falar sobre o excesso desnecessário que existe na nossa vida, sobre aquelas tarefas que às vezes a gente mantém por puro hábito, sobre certos comportamentos, vícios que muitas vezes nos atrapalham mais do que nos ajudam. E antes da gente continuar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Em algum momento da tua vida, você já teve aquela sensação de que algumas coisas ocupam muito espaço e que essas coisas não são necessariamente importantes para você? Como uma gaveta cheia de coisas que você não usa e que mesmo assim você não joga fora. Coisas sem importância, mas que ocupam espaço na sua vida. E isso, pessoal, é o que a gente chama de supérfluo. E supérfluo é tudo aquilo que você carrega e que não tem valor real para você. E o problema do supérfluo é que mesmo que não tenha valor, ainda assim ele drena a nossa energia, a nossa atenção, só pelo simples fato de estar ali. E o Ryan Holiday, o autor, ele dedica esses capítulos que nós iremos falar hoje, os capítulos de 4 a 7, para falar justamente sobre isso, sobre como o supérfluo se torna um peso silencioso que nos impede de fazer o que realmente importa. E sobre como soltar esse peso é, na verdade, um dos atos mais disciplinados que existem. E hoje, nesse episódio, eu vou te contar 4 histórias que mostram esse peso de formas completamente diferentes. Nas coisas, no ambiente, nas desculpas, nos medos, e cada uma delas vai ser um degrau. Para que no final a gente entenda por que soltar, por que abrir mão de certas coisas é na verdade algo muito importante na nossa vida. E a primeira história que eu vou te contar é a história do homem que venceu o inimigo de dentro. E esse inimigo do qual eu tô falando são aqueles péssimos hábitos que a gente chama de vício, aquele comportamento automático que nos prejudica a longo prazo. E esse homem que venceu esse inimigo interno, esse vício, foi o Eisenhower, um dos maiores generais da história, que desembarcou na Normandia, derrotou os nazistas, comandou o maior esforço de guerra do século XX e depois disso tornou-se presidente dos Estados Unidos. Mas em 1949, depois de tudo isso que ele fez, ainda havia uma batalha que ele não tinha vencido. Uma batalha interna, silenciosa e que durava há mais de 38 anos. E eu tô falando do cigarro. Eisenhower fumava de 3 a 4 maços por dia, todo santo dia, por 38 anos. E então, um dia, ele deu a si mesmo uma ordem: pare de fumar. E foi assim.
sem terapia, sem redução gradual, sem negociação. A única maneira de parar é parando, e eu parei. Essas foram palavras do próprio Eisenhower, que nunca mais tocou no maço de cigarro. E o que me impressiona nessa história não é só a força de vontade que ele teve, mas sim a consciência. Eisenhower entendeu que aquele péssimo hábito estava mandando nele, que ele era facilmente controlado por um cigarro, algo tão insignificante. E um homem que comandou exércitos de milhões de pessoas não podia aceitar ser escravo de algo tão pequeno assim. E o filósofo Sêneca dizia: mostre-me um homem que não seja escravo. E ele explicava que todo mundo está acorrentado em alguma coisa, seja dinheiro, opinião alheia, vício, medo. E tendo isso em mente, pessoal, a nossa tarefa não é pensar se somos escravos ou não. Até porque todos nós somos escravos de alguma coisa. A nossa tarefa real aqui é se perguntar de que somos escravos. O que na nossa vida nos controla? E eu quero que você pause esse episódio, nem que seja por 1 minuto ou 2, e pense nisso. O que dentro da tua vida tem tanto poder sobre você? E a liberdade começa justamente quando a gente tem a consciência de que algo está nos dominando e que não seremos mais dominados por aquilo. A liberdade começa quando saímos da posição de refém e assumimos o controle. No momento em que decidimos que nada, absolutamente nada, vai ter mais poder sobre nós do que nós mesmos. E foi exatamente isso que o Eisenhower fez. Indo para nossa segunda história, pessoal. Agora a gente vai falar sobre o homem que não podia ser comprado. E eu tô falando de Catão, um estoico antigo, que era conhecido também como Catão o Velho. Ele foi um dos políticos mais poderosos de Roma. E uma das coisas mais marcantes nele não era aquilo que ele tinha, mas sim o que ele não tinha. Ele nunca usava uma roupa que custasse mais do que algumas moedas. Ele bebia o mesmo vinho que seus empregados. Ele comprava comida no mercado público, como qualquer pessoa comum. Ele recusava presentes caros e ele não aceitava pagamento pelo seu trabalho político. E tem uma história que eu acho incrível, onde no auge do poder de Roma, 2 homens foram enviados para subornar um dos heróis de Catão, que era um general chamado Cúrio. Quando esses homens chegaram na casa do general, esperando encontrar riqueza e luxo, eles não acharam nada disso. Na verdade, eles encontraram o general Cúrio lá dentro da tua pequena cozinha, uma cozinha simples e pequena, sozinho, preparando nabos. Naquele momento, eles entenderam que a missão era inútil. Um homem satisfeito com tão pouco jamais poderia ser tentado. E é aqui que a lição fica poderosa. Catão vivia de forma simples, e não porque ele era pobre ou porque não podia ter mais. Na verdade, a forma como ele vivia era uma escolha dele, porque ele entendia que cada coisa que você deseja e que não tem é uma corrente que te prende. O conforto e o luxo que você não consegue abrir mão te domina. E pensa na tua vida. Você já se viu presa num emprego que não gosta só porque precisava manter um padrão de vida que você mesmo criou? E isso, pessoal, acontece muito. Quanto mais alguém é remunerado, mais essa pessoa quer possuir, quer um carro melhor, uma casa maior, quer fazer mais viagens, e tudo isso é caro de manter. Então, pessoal, uma dica que eu daria para todos vocês é que sempre se perguntem o quanto cada coisa custa. Quanto custa comprar aquele carro do ano que você não precisa e que vai te fazer trabalhar cada vez mais para poder pagar aquele carro? Quanto custa para você hoje trabalhar mais e ficar mais tempo longe dos seus filhos?
Quanto custa para você hoje ficar em uma relação onde você não é feliz e que ao mesmo tempo você não consegue sair porque tem medo de não dar conta sozinha? Percebe que tudo na nossa vida tem um custo? Cada escolha que fazemos, cada decisão que tomamos, tudo isso vai custar algo para a gente. E às vezes esse custo é a nossa própria vida. E uma forma de perceber isso, pessoal, é imaginar o longo prazo. Imagina como será ficar mais 10 anos em um casamento que você não quer. Quanto isso vai te custar? Isso vai custar a sua juventude, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Ou imagina outra coisa, né? Vamos imaginar aí você ficar mais 10 anos em um trabalho que você não gosta. Você consegue perceber como o custo disso é caro e quem paga o preço é você? Por isso, antes de tomar uma decisão, pense: qual é o custo real que isso tem para a minha vida? E uma coisa muito interessante que o livro fala é que o fato de você ter começado algo, ter escolhido algo, não significa que você precisa continuar. Você pode voltar atrás, você pode deixar para lá. Você não precisa se sacrificar para manter algo que você pode muito bem viver sem. Essa é a liberdade que Catão conhecia e que a maioria de nós nunca aprendeu a usar. E agora, pessoal, vamos para a nossa terceira história, onde a gente vai falar sobre o Robert Moses, que foi o urbanista mais poderoso da história de Nova York. Em 40 anos de carreira, ele construiu parques, pontes, estádios, túneis, rodovias, cerca de 27 bilhões de dólares em obras públicas. E um dos segredos mais simples e mais subestimados do sucesso dele era uma coisa muito simples: uma mesa limpa. Não era nem uma mesa de escritório tradicional, nem uma mesa chique, era uma mesa comum, grande e sem gavetas. Sem gavetas para não ter onde esconder o que estava pendente, o que precisava ser feito. Cada correspondência, cada memorando, cada decisão difícil, tudo ficava à vista, e a regra era uma só: não deixar nada parado. Algo chegava e ele resolvia. Agora, eu quero que você aí olhe para a tua mesa. Pode ser a sua mesa de verdade, onde você usa para trabalhar, para estudar, que talvez agora esteja cheia de papel, de coisas que você ia guardar depois, de recados que ficaram sem respostas, de coisas que você nem usa. Ou pode ser também a sua mesa digital, que seria ali o seu e-mail, a sua caixa de entrada que está transbordando, a sua área de trabalho do computador que está cheia de ícone, o seu celular com notificação de tudo que é aplicativo aí, aplicativo que muitas vezes você nem usa. E aí você se pergunta: por que está tão estressada? Por que não consegue se concentrar? Por que parece que você trabalhou o dia todo e não avançou nada? Será que não é por conta do teu ambiente, da tua mesa desorganizada? Tem uma frase que eu amo e que o Ryan cita no livro, que é a seguinte: ordem exterior, calma interior. E isso não é frase de coach de Instagram não, tá? É real. O nosso ambiente influencia a nossa mente o tempo todo. Uma mesa bagunçada não é só bagunça, é um convite constante para a distração. E eu me lembro de uma vez que eu estava completamente travada num projeto, onde eu não conseguia escrever, não conseguia pensar, ficava procrastinando o tempo todo. Aí eu resolvi que antes de qualquer coisa eu ia organizar o meu espaço que estava ali ao meu redor. Eu joguei fora o que eu não precisava, organizei o que ficou, limpei a mesa. E sabe o que aconteceu? Não foi mágica, mas ficou muito mais fácil começar o meu projeto. O peso do ambiente tinha diminuído. E depois disso, eu aprendi que o espaço onde você faz o seu trabalho é sagrado. Por isso, trate como tal. E dito isso, pessoal, vamos agora para a nossa quarta e última história do episódio de hoje, onde a gente vai falar sobre Thomas Edison, um dos maiores nomes da história que a gente conhece hoje e que uma certa vez disse que não tinha imaginação, que ele não era um gênio,
nunca tinha criado nada. Ele desmistificava esse papo de talento. Ele dizia que o gênio fica no laboratório dia e noite. Se acontecer alguma coisa, ele está lá para presenciar. Se não estiver, a coisa acontece mesmo assim, mas nunca será dele. Thomas Edison não era o homem mais inteligente da sala, mas ele era o que mais aparecia, o que ficava quando os outros iam embora. O que tentava quando todo mundo já não tinha mais vontade e que estava presente quando a sorte bateu na porta. E isso me faz pensar em quantas vezes a gente usa a falta de talento como desculpa. A gente diz o tempo todo que eu não sou boa nisso, não tenho jeito para isso. Fulana é mais criativa, mais inteligente, mais talentosa do que eu. E pode até ser, tá? Com certeza, existem pessoas que são mais talentosas do que nós. Mas será que essa pessoa está trabalhando o dia todo? Será que ela está estudando todos os dias? Será que ela está trabalhando mesmo quando não tem vontade? Será que ela está tentando, mesmo quando no fim ela não sabe se vai realmente funcionar? Porque no fim das contas, pessoal, talento é bom, é ótimo. Mas constância, constância é um superpoder. E é um superpoder que a maioria das pessoas não usa, porque parece simples demais para ser real. E hoje a gente falou sobre o peso desnecessário que a gente carrega, o peso das coisas que acumulamos, do ambiente que toleramos, dos comportamentos que nos atrapalha mais do que nos ajuda. E agora a gente chegou no final. E nesse final eu quero te fazer uma pergunta. O que você está carregando hoje e que, se você soltasse, te deixaria mais livre para fazer o que realmente importa? Pode ser uma coisa física, pode ser um hábito, pode ser uma crença sobre você mesma, pode ser uma expectativa que você carrega dos outros, pode ser as aparências que você quer manter, pode ser qualquer coisa. E você não precisa soltar tudo de uma vez, mas precisa identificar o que é peso e o que é essencial para a sua vida. Catão dizia que nada é barato se for supérfluo. E eu acho que a gente pode expandir isso para muito além das coisas materiais, porque nada nessa vida vale a pena se estiver custando a sua paz. E no próximo episódio, a gente vai mergulhar num tema que eu acho um dos mais difíceis e mais importantes do livro: como dominar o que acontece dentro de você, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus impulsos, porque de nada adianta ter um ambiente limpo se a nossa mente está o tempo todo em um grande caos. E se for para você sair desse episódio com uma coisa só, que seja essa: soltar não é fraqueza. Soltar é a condição para chegar ainda mais longe. Por isso, não tenha medo de abrir mão das coisas que você pode muito bem viver sem elas. E antes de você sair desse vídeo, deixa eu te falar uma coisa importante. Esse foi só o começo. Esse é o nosso segundo episódio de uma jornada que a gente vai aprofundar muito mais. Ao todo, serão 12 episódios. E os próximos 10 são exclusivos para quem está dentro do Clube dos Leitores. Por isso, se você ainda não faz parte desse clube, clica ali no link que eu deixei para vocês na descrição e se inscreva. Entrando para o clube, além dos podcasts exclusivos, você também receberá vários materiais de apoio, resumos, mapas mentais, desafios e além de encontros ao vivo que realizamos todo mês. E se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o teu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigada por me ouvir até aqui e até o nosso próximo episódio.